Bom, pessoal, bom dia. Eu queria começar falando com vocês de uma coisa técnica, digamos assim, né? Porque alguns alunos me procuraram e vou tentar ver se a gente resolve juntos esse problema. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou falar disso com vocês. É sobre a questão do rendimento no campus. Alguns alunos me procuraram, né, falando que estavam, né, achando estranho, que o rendimento no campus não está legal, de português especificamente, né? E aí algumas coisas que são algumas coisas que eu não sei, né, por quê? Porque tem a ver mais com a parte técnica que eu não entendo. E aí eu já abri um protocolo com o pessoal da TI para poder ver o que pode estar acontecendo. Uma das coisas que eu imaginei, e que ontem eu estava conversando com um aluno, com dois alunos, aliás, ontem à noite, que aconteceu a mesma coisa com os dois alunos. Então, por exemplo, na atividade do Frankenstein, ela tinha 8 questões, né? Só que a última questão, ela era para vocês colocarem o número de integrantes do grupo, os nomes dos integrantes, né? E aí, essa questão não valia ponto, ela estava como zero. E aí, para mim, na minha planilha que o sistema do campus me dá, a nota de vocês é em 7. Então, eu vejo lá, fulano tirou 5 em 7, 6 em 7. Então, justamente porque essa nota da questão 8 não existia, né? Não era uma questão que valia ponto, ela era zerada, digamos assim. Então, para mim, aparece a nota de vocês em 7. E me parece que para vocês aparece a nota de vocês em 8, né? E aí isso acaba fazendo a média cair. Então, por exemplo, eu posso, né? Agora eu não tenho como excluir aquela questão, mas na minha planilha, a nota de vocês é em 7. E aí, para vocês, fica aparecendo em 8. A diagnóstica parece que aconteceu a mesma coisa. Para mim, eu vejo a nota de vocês em 10. Para mim, aparece a nota de vocês em 10. E para vocês, parece que a nota aparece em 13, né? Porque tinha aquelas questões, entre aspas, que não eram questões, que eram as tirinhas. Então, hoje eu vou conversar com o pessoal para poder ver, né? Porque isso pode ser uma razão de o rendimento estar baixo. Mas aí, o que eu queria falar para vocês? Que, assim, mais do que nunca, confiem em mim e não no sistema, né? Porque eu tenho uma planilha minha, escrita aqui à mão, com o nome de todo mundo, que eu vou marcando quem fez e quem não fez as coisas, né? Então, por exemplo, lá a atividade do Frankenstein, teve gente que tirou zero, mas tirou zero porque outra pessoa do grupo que mandou. Então, na verdade, essa pessoa não tirou zero, né? Para ela está aparecendo zero porque ela não enviou as respostas. Quem enviou foi outra pessoa do grupo. Mas aqui, para mim, nas minhas anotações, essa pessoa não tirou zero, né? Por isso que eu pedi para colocar o nome dos integrantes. Porque aí eu sei que a nota daquele aluno que enviou as questões, ela vale também para os integrantes do grupo dele, tá? Então, só dando retorno para você sobre isso, eu já abri um protocolo lá para conversar com o pessoal da TI, vou ver com eles, né, o que pode estar acontecendo e dou um retorno depois sobre isso para vocês, tá? Mas o que eu mais falei, assim, para todos os alunos que me procuraram sobre isso, minha média está baixa, minha média está baixa, é para vocês pensarem o seguinte, que eu, enquanto professora, eu estou anotando as notas e anotando o que vocês estão fazendo. Então, eu sei quem está fazendo e quem não está, né? Então, assim, não se prendam a essa coisa do sistema especificamente. É lógico que ele é uma referência, né? Mas eu só estou falando isso, assim, para vocês não ficarem preocupados de que vocês estão indo mal. Então, não adianta você falar assim, o campus está falando que eu estou indo mal, e você ficar achando que você está indo mal, né? Você tem que analisar que você, enquanto aluno, você está indo bem. Quando eu estou dando lista toda semana de atividade. Quando eu corrijo, você está acertando as respostas? Você está entendendo a matéria? Né? Como que você foi na diagnóstica? Você foi bem na diagnóstica? Se você não foi bem, você tentou fazer ela de novo para ver se sua nota melhora, né? Melhora, assim, para você. Você tentou refazer depois que eu fiz o gabarito dela com vocês, para ver se agora você está entendendo?
Então, assim, não fiquem presos a um sistema, né? Não, Brenda, é porque alguns alunos me procuraram falando que era só em português especificamente, entendeu? Eu sei que está em outras matérias também, mas aí eu estou dando retorno de português especificamente, tá? E aí eu estou tentando pensar por que está acontecendo isso. Então, eu pensei nessa possibilidade de, porque tem algumas questões que são zeradas, né? Porque elas não são questões de verdade, mas que para mim parece certo, para vocês parece errado. E pensando nessa possibilidade do trabalho também, né? Quando um do grupo manda, aí para você que não mandou, a sua nota fica baixa, para o aluno do grupo que mandou, a nota fica alta, né? Então, estou tentando achar onde pode estar acontecendo o problema, né? Mas mais do que isso, eu quero fazer vocês fazerem essa reflexão, tá? Não é ficar preso a um robô, já que a gente está trabalhando com ficção científica, né? Não é ficar preso ao sistema do campus. Mas, assim, eu, enquanto aluno, eu estou dando conta de fazer, eu estou acompanhando a matéria, na hora que a Lavínia corrige as listas, eu estou acertando as respostas, a gente fez um monte de lista de gramática. Eu fui corrigindo, eu contabilizei meus acertos, né? Uma coisa interessante, assim, pode parecer coisa de sexto ano, mas não é. Quando a gente vai corrigir coisas junto com o professor, vai marcando o que você acertou, o que você errou, e depois, na hora que terminar a correção, contabiliza isso. Deixa eu ver quantos por cento dessa lista aqui que eu acertei, né? Ainda mais comigo, que eu não ponho as questões direto no campus, eu vou dando lista no Word, né? Isso é bom para vocês fazerem, para vocês terem uma noção. Olha, nas 5 últimas listas da Lavínia, a primeira eu acertei 40%, a segunda eu acertei 50%, a terceira eu acertei 60%. Então, você já tem uma noção do seu rendimento, da sua melhora na matéria, qualquer matéria que você for fazer. Na hora de corrigir, vai marcando os acertos, porque você tem uma noção de que você está indo bem na matéria, se você não está, né? Olha seu diagnóstico. Ah, não fui bem no diagnóstico, eu vou refazer. Teve aluno que me procurou. Posso refazer a diagnóstica? Né? Aí, óbvio que a nota não muda, mas o seu conceito da matéria muda. Se você refizer e ver que agora você está conseguindo entender melhor, né? Pois é, João. Só que, por exemplo, eu não sei se você estava aí desde o início da live, o que eu estava falando para o pessoal é que, para mim, essas questões não aparecem, entendeu? Então, assim, na minha planilha, por exemplo, do Frankenstein, né, tinham 8 questões, 7 eram válidas, a oitava ela valia 0. Para mim, se o aluno acertou 6, está aparecendo assim, João Pedro acertou 6 de 7, entendeu? Inclusive, ontem eu pedi para a Cris, para poder conversar com o pessoal, o seguinte, para quando for trabalho em grupo, ter como a nota já ir para todo mundo, entendeu? Então, eu corrijo um, né? Mas tem um jeito de já estar o nome do grupo todo associado, e aí, na hora que vocês fizerem o trabalho, um responde, na hora que a nota sair, essa nota vai para todo mundo, tá? Então, isso é uma coisa que eu já pedi para eles fazerem. Vamos ver se eles vão conseguir colocar essa função no sistema, tá? Mas o que eu quero deixar para vocês claro é isso, assim, que para mim, na minha planilha, né, eu sei, a minha planilha está mais real, digamos assim, porque para mim, inclusive os alunos que me questionaram, eu até mandei foto para eles verem, né? Se alguém desses alunos estiver na live, pode confirmar. Eu tirei foto da tela do meu computador, do Frankenstein, por exemplo, e dá para ver que ela está em 7 e não em 8, tá? Então, assim, eu só estou falando isso para tranquilizar vocês, né, que é muito mais importante você pensar no seu aprendizado do que na nota em si, tá? Eu acho que mais do que nunca a gente está num momento agora que está valendo muito mais a experiência do aprendizado do que ficar olhando nota, né? Eu estou dando conta de aprender dessa forma, isso vale mais do que qualquer 10 em 10, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, à medida que forem aparecendo as dúvidas, vocês vão me perguntando e eu vou tentando ver com o pessoal lá e dou retorno para vocês, tá bom? Bom, então vamos ao que interessa. Eu tinha pedido para vocês, eu falei com vocês que eu ia voltar em ficção científica, né? Por duas razões. Primeiro, porque a gente leu o Frankenstein, e eu quero falar um pouquinho disso com vocês.
e segundo, porque eu achei que as respostas da atividade do Frankenstein, elas ficaram um pouco devendo, assim, eu achei que elas podiam ter sido respostas melhores, e eu vi que muito conceito ainda não ficou bem aprendido por vocês. Por exemplo, um conceito que eu achei que ficou muito falho e que eu vi vários alunos dando essa resposta foi que, assim, é uma história de ficção científica porque o que está narrado não pode acontecer. E é justamente o contrário. A ficção científica ela vai trazer a ideia de que aquilo pode sim acontecer. Não necessariamente agora, mas daqui a um tempo. No futuro, né, que a gente fala aí, a ideia de que vai acontecer em algum momento futuro, né? Então, é por isso que eu estou trabalhando esses conceitos com vocês. Vocês estão, inclusive, escrevendo, né, o conto de ficção científica com o Tiago, viram um filme com ele. Então, eu quero fechar esses conceitos com vocês para ficar tudo bem entendido, né? De uma maneira bem clara para vocês. Eu trouxe aqui como uma dica para os alunos que gostam muito dessa matéria, que se interessam por essa matéria, esse livro aqui, ó, é um livro que eu já adotei em outros anos. Ele é do Isaac Asimov, que é o autor que eu trabalhei com vocês. É o Eu, Robô, tá vendo? Não sei se está dando para ler. Eu tenho o aqui, o Eu, Robô. Esse livro, que inclusive inspirou o livro, aliás, inspirou o filme, né, com Will Smith, que tem esse nome, e esse livro aqui são vários contos de ficção científica. Então, para quem gosta desse universo de robô, de máquina, é bem interessante. Tem um aluno meu que está no segundo ano agora do ensino médio, ele leu no oitavo ano, assim, meio que instalou e despertou o interesse dele pela ficção científica. Os contos são independentes, vocês podem ler isolados um do outro, né? A história, cada conto é a história de um robô. Inclusive, um dos que a gente trabalhou desse livro, aquele do robô que cuidava da criança. E você pode ler, né, solto, mas o que acontece? O primeiro conto é um robô, tipo um robô que limpa chão, aquele robôzinho lá que fica limpando o chão. E o último robô é um robô que já é, tipo, chefe de uma grande multinacional. Então, apesar dos contos serem livres um do outro, né? A história, se você ler os contos na ordem, você vê a evolução direitinho dos robôs de cada conto, né? De um robô que limpa o chão e não tem uma função de inteligência, digamos assim, até o último robô, que já é o grande gerente de uma grande multinacional. Então, é bem interessante. E o outro livro, esse aqui, ó, chama História de Ficção Científica. Esse livro aqui, inclusive, é de onde se tirou o conto que vocês leram para essa aula, que é o Terceiro Mundo, né? Então, ele tem vários contos, inclusive de autores que a gente já conhece, como Edgar Allan Poe. Tem uma história do Poe aqui que é muito interessante, muito boa. Os contos são muito gostosos de ler, são contos curtinhos, fáceis, bem interessantes. Esse, o Terceiro Mundo, é um dos mais difíceis, assim. Os outros é daquele nível para baixo. E eu acho ele mais difícil no sentido de que ele tem uma linguagem mais científica, digamos assim, né? E aí, às vezes, ele acaba tornando a leitura mais complicada, mas, ao mesmo tempo, é um texto gostoso, diferente e bem crítico. Eu acho isso bem interessante. Não, eu tô aparecendo, vocês estão me vendo? Vocês não estão me vendo? Então beleza, minha câmera tá ligada, eu não tô compartilhando, não, eu tô mostrando o livro na tela da minha câmera. Se vocês estão, quem está no celular e não está me vendo, clica aí em mim para vocês verem a minha imagem. Mas eu estou aparecendo. Então, esses ficam de sugestão para vocês, para poder ver, aliás, né, para poder ler esses dois livros, para quem gosta desse universo de ficção científica, são dois livros muito interessantes, tá? Quem não está me vendo, não tem problema, porque aí depois qualquer coisa eu ponho a capa dos livros para vocês, tá? Mas eu tô com a minha câmera ligada, não estou compartilhando a tela, não. Bom, quem não está vendo, gente,
Qualquer coisa sai e entra de novo, não tem problema não, para ver se aparece. Tenta fixar, sai, entra de novo. Não tem problema você sair e voltar, não, para poder ver se consegue me assistir. Bom, então vamos lá. Foi esse que você tinha me falado, Matheus, que eu não vi, né? Eu fiquei te devendo. Eu lembro que tinha alguém que me falava de um jogo que eu não vi. Eu fiquei de ver e acabei não conseguindo. Ó, eu vou desligar e ligar minha câmera para ver se melhora, para quem não estava me vendo. Ó, liguei de novo. Olha aí também, não sei se eu tô dupla aí na live, porque eu tô pelo celular e pelo computador. E no celular eu tô com a câmera desligada. Às vezes vai no outro que eu tô, que aí no outro eu tô aparecendo. Ai, beleza. Então deve ser isso. Você devia estar vendo na outra Lavínia. Aqui, ó, para quem não viu, é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é uma história de ficção científica. Tem os robozinhos bem fofinhos aqui na capa do livro. E esse aqui é o Eu, Robô, que eu acho uma capa super legal também. Olha só, que é um robô todo tons de cobre, assim, ó, bem... Deixa eu apagar a luz aqui, que eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? É bem legal a capa. Então, são dois livros que eu sugiro para vocês, para quem gosta desse universo. Então, vamos lá. O texto que era para vocês lerem para hoje era um texto chamado Terceiro Mundo, né? Que é um texto que faz parte desse livro aqui, do Histórias de Ficção Científica. E aí eu vou fazer uma análise dele com vocês. Vocês leram a primeira parte deles. Eu não sei se teve gente que teve interesse de ler. Ah, o Matheus, depois, só para te dar um retorno, tá? Depois eu prometo que esse aí eu vou olhar, tá? Porque esse daí alguém mais já tinha me falado dele, desse jogo. Eu acho que ano passado, os meninos, quando eu dei essa matéria, eles me mostraram na sala. E aí tem alguma coisa assim que você tem que ver se você fica do lado do humano ou do robô, não tem uma coisa assim que você tem que meio que ver o lado deles, né? Eu acho que foi isso, assim, o ano passado, quando eu estava dando essa matéria, os meninos estavam falando muito desse jogo. Eu acho que foi isso mesmo, que aí você vê o ponto de vista do robô, né? É isso mesmo. Bom, então olha só. A gente começa o texto, eu não sei se estava falando o seguinte, que eu não sei se todo mundo teve curiosidade, mas no livro de vocês tem a parte 1 e a parte 2, né? Depois passa nas páginas, tem a parte 2. Eu já vou falar do conto como um todo, mas semana que vem a gente vai fazer a segunda parte dele. Hoje a gente vai fazer a primeira, mas eu já vou falar do conto como um todo, tá? E aí associando com as ideias da ficção científica. Então, olha só, o conceito básico da ficção científica, a primeira característica, né, que a gente trabalhou é que a ficção científica ela precisa ser baseada num conceito de algo que já existe, né? Então não pode ser uma coisa inventada do nada. Você precisa ter um fundamento científico para poder fazer a sua história partir daquilo. Então, vou dar um exemplo. Jurassic Park, por exemplo, tá? Na história do Jurassic Park, a gente tem dinossauros convivendo com humanos, né? A gente sabe que isso não aconteceu. Quando os dinossauros habitaram o planeta Terra, a gente não tinha humanos convivendo com eles. O que aconteceu? No Jurassic Park, eles acharam um fóssil, né, um inseto. Esse inseto tinha virado um fóssil, ele estava preservado, porque ele estava congelado, né? E aí, esse inseto que estava congelado, dentro do inseto tinha sangue, e como se esse inseto tivesse picado o bicho, né? O dinossauro. Então, eles pegaram o sangue que estava guardado dentro do inseto, digamos assim, e a partir desse sangue, eles pegaram o DNA e criaram
células, né, de dinossauros em laboratório. E aí deu aquela confusão toda, né? Porque os dinossauros, obviamente, em algum momento começaram a atacar o humano. Que aí é uma outra ideia da ficção científica, que é a ideia de mostrar que se a ciência for usada de uma maneira errada, ela pode prejudicar, que é o caso do Frankenstein. Inclusive, era uma das questões da atividade que vocês fizeram, né? Se ela era vista como ponto positivo ou ponto negativo. Isso, Matheus, isso mesmo, estava no âmbito, isso mesmo. Então, o que acontece? Quando no Jurassic Park eles pegam essa ideia desse inseto estar preservado, digamos assim, que eles vão pegar o DNA e fazer clones dos mamíferos, essa ideia da clonagem já é uma coisa que acontece realmente. A gente não, óbvio que a gente não clona dinossauro, não clona, né? Mas já houve a clonagem, por exemplo, de uma abelha, de uma ovelha. A gente estuda-se na ciência a ideia de clonagem de tecido humano, né? Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha sofrido um acidente com fogo, aí essa pessoa teve a pele queimada. Então, se você clona tecido humano, você consegue criar pele artificial, né? Fazer uma produção de pele a partir de uma coisa artificial e colocar, né, pele e recompor o corpo de uma pessoa. A clonagem de órgãos é uma coisa pensada, né? Porque se você tem órgãos sendo feitos em laboratório, você, por exemplo, numa situação que as pessoas estão doentes, né, de um órgão e elas precisam de um doador de órgão, nem sempre você tem quem doa o órgão. E aí, se você tem esse órgão produzido em laboratório, aí facilitaria, né? Você teria a vida de muitas pessoas salvas em função disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o Jurassic Park pega essa ideia de pegar o sangue que estava guardado dentro do inseto, que era um sangue de dinossauro, e a partir desse sangue pegar o DNA e criar os dinossauros na nossa época, né? Eles basearam-se nesse conceito de clonagem que já existe. Não como eles fizeram no filme, mas já existe, né? Então, a ficção científica, ela parte de uma ideia que já existe. E aí, o que ela faz com essa ideia? Ela amplia, né? Aí, a mesma coisa do Frankenstein. Na época, quando ele foi escrito, já tinha essa ideia de que se a gente pegasse um eletrochoque, desse um choquinho numa região do corpo que estava, né, sem movimento, alguma coisa nesse sentido, a região podia voltar a ser irrigada por sangue, por exemplo. Né? Vamos supor que uma região da pessoa gangrenou, não está vendo sangue, e aí se você desse o choque, o sangue começava a circular melhor. Então, isso já era uma coisa passível de acontecer naquela época, e aí a autora foi lá e ampliou isso. Vamos pensar nas possibilidades de que seja dessa forma, daqui uns tantos anos a gente vai já conseguir fazer um corpo morto inteiro ressuscitar, né? Então, quando muita gente colocou lá na atividade que é uma ficção científica porque é uma coisa que não acontece na realidade, vocês misturaram com o conceito de ficção e não de ficção científica, são duas coisas bem diferentes, tá? Então, na literatura, na narrativa, o que é ficção? Só a palavra ficção é aquilo que é de mentira, é aquilo que é inventado, é aquilo que é criado. Então, se eu criar uma história sobre uma professora que chama Lavínia, que está na pandemia, que está dando aula para os alunos pelo computador, isso pode ser uma ficção, pode ter inventado essa história, como ela pode também ter acontecido. Então, a ficção, quando eu falo ficção sozinha, é a ideia de uma coisa que foi criada, é uma narrativa que foi escrita, que foi inventada, tá? Agora, quando eu falo ficção científica, aí é um outro conceito, é um conceito de um tipo de texto que pega elementos científicos atuais, amplia, mostrando como que seria esse conceito no futuro, tá? E aí, a gente tem N possibilidades, né? Aí, por exemplo, o Matheus está perguntando Star Wars. É uma possibilidade. O Star Wars é ficção científica, né?
porque ele vai pensar, por exemplo, na questão da disputa espacial. A gente tem ali raças diferentes, né? As raças predominando umas sobre as outras. A gente tem viagem no espaço, que inclusive é o assunto do Terceiro Mundo, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em ficção científica, a gente pensa só nessa questão de ou de bicho, ou de laboratório, ou de que tem que ter a questão do cientista do laboratório. Mas histórias que eu trato da questão do espaço, por exemplo, elas são ficção científica. O Terceiro Mundo, por exemplo, ele inclusive cita a ida do homem à Lua, né? Mas ele já amplia como se o homem estivesse indo a Marte e fazendo várias coisas lá em Marte, né? E ele coloca aí o contato do homem com uma outra, um outro ser, né? Que é uma coisa que não aconteceu ainda para a gente. Então, assim, tem N estudos falando, né, sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra. Mas a gente não sabe. A gente sabe que existem outros sistemas solares, outras galáxias, mas a gente não sabe o que tem lá, né? Inclusive, quem já assistiu aí Homens de Preto, né, o MIB, aquele filme que tem os ETs, é muito legal por isso, porque na hora que termina o filme, não é um spoiler necessariamente, a câmera, então, tipo assim, estão os dois personagens, aí a câmera vai aproximando, em vez de aproximar, ela vai afastando, aí ela sai da cidade, depois ela sai do estado, ela sai do país, então ela começa a ver de cima, é como se a câmera estivesse voando. Ela vai saindo, até ver o planeta Terra todo, né? Então, ela vai afastando dos dois até sair do planeta. Nisso, ela afasta mais um pouquinho, e aí a gente vê o sistema nosso todo, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Sol, tudo lá. Aí afasta mais um pouquinho, esse sistema solar nosso está dentro de uma bolinha de gude. E aí a gente tem seres gigantescos, tipo ETs, jogando bolinha de gude com o nosso sistema solar. Como se, né, a gente fosse, tipo assim, uma formiga perto do que tem aí no mundo inteiro. Então, essas histórias, né, de outros planetas, seres alienígenas, também passam pela ideia de ser uma ficção científica, porque a gente pensa nesse tipo de coisa, né? Tem estudo que mostra, por exemplo, a gente que eu falo os humanos, né? A gente já mandou robôs para Marte para poder ver como que é o solo, como que é lá, né? A gente tem fotos do planeta Terra tiradas de satélites, que são fotos maravilhosas. Então, tudo que passa por essa ideia de algo que já existe na nossa, né, na nossa sociedade, no nosso mundo, mas que é ampliado. E daqui a um tempo, como que a gente vai contar essa história? Vamos imaginar como que vai ser daqui a 2 anos, depois dessa pandemia. Todo mundo vai ter que usar máscara, por exemplo, né? Vai ser obrigatório o uso de máscara, a partir de agora todo mundo vai usar máscara para sempre. Então, a gente pega um acontecimento do agora e joga ele para o futuro. Vamos pensar, como que vai ser daqui a algum tempo, né? Então, é isso que faz a ideia da ficção científica. É você pegar uma coisa que já existe, pelo menos o estudo dela, e ampliar essa ideia. Mostrar essa ideia no futuro, como que ela vai estar, como que ela vai ser, o que vai estar acontecendo em relação a isso. Então, quando eu falo com vocês de romance de ficção científica, e aí mais um erro que muita gente cometeu, romance, vou falar aqui de novo, eu falei na última live, mas vou lembrar. Quando eu falo romance de ficção científica, esse romance não tem nada a ver com história de amor, tá? Na literatura, a gente tem conto, novela e romance. Tem a ver com o tamanho do texto. Um texto de até 20 páginas, mais ou menos, a gente considera como um conto. Um texto de 20 a 100 páginas, mais ou menos, a gente chama de novela, que não é a novela de televisão, tá? Então, você tem conto, novela e romance. Romance é um texto longo, não tem a ver com romance de história de amor. Então, romance de ficção científica é um texto longo que traz uma história baseada em algum experimento científico ampliado
para uma ideia de futuro. Quando acontecer isso aqui, como que vai ser? Vou inventar, mas eu vou inventar com base naquilo que é realidade. E aí, uma outra característica que eu havia falado para vocês era a questão do cientista, né? O porquê da ideia dele se justificar, de falar que ele não é louco. Vocês lembram? Assim, quem assistiu a live que eu dei sobre o Frankenstein, quem analisou, assistiu de novo, eu praticamente dei todas as respostas, né, da atividade. Então, o que acontecia? O cientista, ele era tratado pelas pessoas como um louco, porque ele trazia aquilo ali como novidade. Mas a ideia não é só falar assim, ele queria mostrar para as pessoas que aquilo que ele estava fazendo era verdade. Tudo bem, mas por que ele precisava mostrar isso? Porque até então as pessoas acreditavam na religião, elas acreditavam naquilo que a religião trazia, e de repente a ciência começou a mostrar que era diferente. A ciência falou assim, olha, isso que você acha que é assim, não é bem assim, na verdade funciona assim, tá? Então começou-se a achar, né, que os cientistas eram doidos, porque tudo era muito novidade, e ao mesmo tempo eles não tinham credibilidade. O que eles traziam era muita novidade, e as pessoas da época não estavam preparadas, né, para poder ouvir e ver as coisas que eles traziam. Então, por isso que na ficção científica criou-se essa ideia do cientista maluco. É só a gente pensar naquela foto do Einstein, né? Que é ele todo descabelado fazendo língua. Ele virou um meme, mas é um meme de olha quanto tempo, né? No De Volta para o Futuro, o Dr. Brown, que é o cientista do De Volta para o Futuro, ele é todo aloprado, né? Ele é todo louco, assim. Apesar de tudo que ele faz ser certinho, as coisas darem certo, ele ser inteligente, ele é completamente desorientado, estabanado, perdido, né? Deixa as coisas cair, é desorganizado. Então, criou-se essa ideia de um cientista, né, que é alucinado, louco, e, ao mesmo tempo, porque ele está trazendo novidades. Então, essa é uma outra característica da ficção científica, né? E aí, no conto, eu queria agora, né, falar um pouquinho dele, assim, entrando no conto mesmo. O texto começa falando o seguinte, que eles estavam numa nave, e aí o módulo se desprendeu. Então, esse módulo é quando a gente faz uma viagem desse tipo, né? Você tem um módulo que é aquele que solta o foguete, que solta o fogo para impulsionar, para dar energia, né? E na hora que a nave já atingiu uma altura específica na atmosfera, essa parte que impulsiona se solta, porque aí a nave consegue ficar lá por causa da gravidade, né? E aí ela vai sozinha. Então, você precisa de uma coisa que impulsiona para ela subir. E ele começa o conto falando sobre isso, que eles subiram, e aí a gente consegue perceber que o conto se trata de humanos, né, que são daqui da Terra. Então, ele fala, nos havia impulsionado da Terra ao planeta Marte. Então, a gente sabe que são humanos saindo da Terra e indo para Marte. O texto tem muita descrição, né? Então, inclusive, ele começa fazendo uma descrição da nave, do tamanho da nave, que ela era muito pequena, que eram 3 homens e 2 mulheres lá dentro. Aí ele fala que na hora que eles estavam descendo em Marte, que eles deitaram nas câmeras de desaceleração. Então, para quem gosta de filme de ficção científica, já viu, né? Algumas naves que têm umas camas que são tipo umas cápsulas, que os astronautas ficam deitados lá dentro para a questão da gravidade, para a questão da pressão atmosférica, né? Então, ele fala que eles estavam deitados nessas cápsulas até eles descerem em Marte. E aí, uma coisa que ele fala também, que está nessa parte que vocês leram, que é a questão do medo. Ele fala assim, o medo acompanhava-nos o tempo todo, contido no fundo das nossas mentes. Quando o módulo entrou na atmosfera marciana, furando o ar, num casulo ionizado, olha aí os vocabulários de ficção científica, pensei se não éramos um alvo tentador demais. Será que eles iam atirar em nós? Eles não atiraram nos nossos robôs. Então, o que a história mostra para a gente? Essas pessoas, esses 3 homens e 2 mulheres, eles estavam indo até Marte, porque os robôs, né, que eram da expedição humana, já tinham ido até lá, estavam lá,
esses robôs fotografaram formas humanas lá em Marte. E aí, a equipe humana vai para Marte para poder tentar fazer contato com essas formas de vida que eles detectaram lá. Então, a sensação dele, primeiro, era de medo, obviamente, né? Você vai para um outro, não é um outro país, você vai para um outro planeta, você sai do planeta Terra, você entra em órbita, desce em Marte, para poder fazer contato com um ser que você não sabe o que é, né? Um outro ser vivo que você não faz a menor noção se ele vai te atacar ou não. Lógico que dá essa ideia de medo. Então, quando o personagem fala disso, ele, inclusive, está se humanizando, né? Ele está mostrando o tanto que ele traz um sentimento que qualquer um de nós, se tivesse nessa situação, iria sentir também, que é o de medo. Aí, logo depois dessa parte que ele fala do medo, uma coisa interessante é que aí ele vai falar sobre a questão de quando os homens foram para a Lua. Isso ajuda na ficção científica a trazer credibilidade, né? Porque está mostrando uma coisa que aconteceu de verdade. Olha, então se o homem conseguiu ir até a Lua, por que ele não consegue ir até Marte? Não, então é possível dele conseguir ir em Marte, sim, ele já foi na Lua, né? Então ele traz aí a questão, né, dos Estados Unidos, da Rússia, de quando houve essa viagem para a Lua, a disputa que houve entre os países na época, né? Então, isso dá muita credibilidade para a história. Toda vez, e aí, inclusive, teve gente que colocou isso nas respostas do Frankenstein, que eu achei sensacional, que foi uma coisa que eu tinha falado na live. A autora, ela usou o nome de alquimistas da época, que eram alquimistas verdadeiros. Então, como ela usou o nome dessas pessoas que realmente existiam, isso ajuda a dar credibilidade. Então, todo texto que vocês forem escrever de ficção científica, se em algum momento você cita um cientista ou um experimento, ou mesmo um lugar que existe, né, você faz o seu texto ficar mais verossímil. Outra característica da ficção científica, verossimilhança, né, que é o quê? A capacidade que o texto tem de parecer com a nossa realidade. Se eu vou fazer um texto de ficção científica, que eu falo de um planeta que não tem nada a ver com o nosso, de seres que não tem nada a ver com a gente, é muito difícil a gente acreditar que aquilo pode acontecer, né? A própria história do Frankenstein, hoje em dia, é muito distante da nossa realidade, porque a gente ainda não tem essa ideia de dar um choque num morto e ele ressuscitar, né? Um morto formado por vários pedaços. Mas a gente tem que tentar fazer o nosso texto ser o mais próximo do leitor, da realidade do leitor. Então, por exemplo, o Vitor tinha pai, tinha mãe, ele tinha uma família, ele estudou, ele casou. Então, todos os elementos que fazem parte da nossa realidade, de coisas que a gente vive, elas fazem a gente ter mais aceitação do texto, porque a gente se identifica em vários aspectos. Então, a verossimilhança é isso, é a capacidade que um texto tem de ter elementos que a gente reconhece. E aí, a partir do momento que a gente reconhece esses elementos, a gente aceita melhor o texto e aceita que aquilo ali pode acontecer, entre aspas, tá, gente? Bom, então eles estão indo para Marte, né? Ele toca nesse assunto da Lua, fala que já houve essa ideia do homem na Lua, que isso aconteceu de verdade, explica, né, que eles estão indo lá porque os robôs humanos conseguiram perceber a presença de algum ser vivo lá nesse lugar, e eles estavam indo para descobrir. É um texto que tem muito vocabulário científico, até porque eles estão descrevendo o lugar. E aí, eu queria até mostrar para vocês. O primeiro exercício do livro de vocês, ele traz 4 imagens. Deixa eu colocar aqui na câmera. Olha só, essa imagem linda, maravilhosa, com o campo todo cheio de flores roxa e árvores verdes, e traz essa imagem aqui, ó, de um solo super arenoso, todo marrom. Aí, na página seguinte, esse exercício é bem bobo, né? Mas, na verdade, ele é interessante para vocês perceberem essa questão da descrição. Depois ele traz, olha, montanhas com neve,
e um lago com montanhas também. Para poder perguntar para vocês assim, qual desses ambientes que é o descrito na história. Então, a descrição na ficção científica, e aí eu pedi para vocês colocarem, foi uma questão que era para vocês falarem do terror, né? Como que na hora que a autora descreve, ela dá a ideia de terror para a gente. Nesse caso aqui, a descrição é por quê? Porque a gente não conhece, a gente nunca foi a Marte, né? Então, a gente não sabe como que é. A mesma coisa o bicho. Na parte que vocês leram, até onde vocês leram, não fala muito do bicho, mas depois vai dar uma descrição dele. É um bicho que a gente nunca viu, a gente não sabe como que ele é. Eu dei o exemplo para vocês na época que a gente estava falando disso, sobre o Guerra dos Mundos, né? Que era um bicho comprido, com 3 pernas compridas. Tem até o desenho dele aqui, ó, desse outro bicho. Como é que eu vou falar de um bicho que eu nunca vi? Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Esse é o do Guerra dos Mundos. Essas pernas compridas dele, né? Tipo assim, a pessoa, se ela estivesse nessa foto aqui, a pessoa estaria aqui embaixo, assim, ó, bem pequenininho. Ele é como se fosse um polvo gigante, né? Então, quando eu estou falando de um lugar que eu nunca vi, de seres que eu nunca vi, quanto mais eu descrevo, muito melhor é. Porque se as pessoas nunca tiveram acesso àquilo, se elas nunca viram aquele ser ou aquele lugar, quanto mais eu descrevo, mais eu consigo fazer as pessoas visualizarem na cabeça delas como que é a coisa, tá? Aí depois vem a parte mais interessante do conto que vocês leram aí. Ele vai fazer uma crítica aos humanos, e aí vem a questão do título. Por que ele chama Terceiro Mundo? Olha, a gente pode pensar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O terceiro mundo, na verdade, não é Marte. O terceiro mundo é a Terra, né? E provavelmente vocês já estudaram em geografia, né? Essa ideia de planeta, de países de terceiro mundo. E aí é a ideia de um país que ele depende financeiramente, economicamente, é um país que não tem um bom desenvolvimento, né? E aí ele primeiro começa a criticar os humanos no conto, falando assim, que a gente, em vez de investir em viagens ao sistema solar, aos outros planetas, para descobrir como que eram as coisas e a gente avançar tecnologicamente, a gente ficou gastando dinheiro com arma, né? Então ele faz uma crítica, primeiro, aos humanos, de que ficaram gastando dinheiro com armas. E aí, o que acontece? Quando eles chegam lá, e aí é uma parte que vocês não leram ainda, né? Eles ficam na expectativa de serem atacados pelos bichos. Só que, na hora que a doutora, uma da expedição, ela desce da nave, ela vai andando, que ela vê o bicho, né? E a descrição do bicho é super diferente, assim, ele parece uma coisa meio bolha de sabão, sabe aquele brilho de bolha de sabão, assim, meio cheio de cor? E uma coisa meio assim, toda luminosa, ele não era um ser de concreto, digamos assim, que a gente pudesse pegar. Ele era uma coisa meio abstrata, assim, que ficava com uma luz. Vocês vão ler a descrição depois. Aí o que acontece? Na hora que ela desce da nave para fotografar a coisa simplesmente vai embora. E eles ficam naquela expectativa assim, a gente vai ser atacado? Será que eles vão atacar a gente? Será que eles vão vir falar com a gente? Será que eles vão, né, fazer alguma coisa e tal? E a coisa simplesmente vai embora. Porque a coisa simplesmente considera a gente um nada. Então, essa coisa que estava todo mundo com medo, todo mundo querendo fotografar, ela simplesmente olha para nós humanos com desdém. Tipo assim, eu não tenho nada para aprender com vocês, né? Eu sou muito superior a vocês, eu tenho uma capacidade de mudar de lugar. E tem uma parte que ele fala assim no conto, que eles não tinham nave, eles eram a própria nave.
Então, esses seres que estavam lá em Marte, eles não precisavam de nave para se locomover de um lugar para o outro. Eles meio que se moviam, eu esqueci como é que chama, eles tipo um teletransporte, digamos assim, né? Eles se moviam de um lugar para outro sem nave. Então, são seres que vão olhar para os humanos e falar assim, gente, vocês se acham demais, né? Vocês estão aí achando que a gente vai querer matar vocês, ou que a gente vai querer aprender coisa com vocês, a gente já está, tipo assim, anos-luz na frente de vocês de evolução, né? E aí tem uma coisa legal que no conto, essa doutora, ela debocha do narrador da história, falando que ele era brasileiro. Ela usa o termo brasileiro para debochar dele. Tipo assim, meu filho, eu sei que é brasileiro, pior ainda, sabe? Tipo assim, mais terceiro mundo ainda do que isso, impossível, né? E aí, na hora que ele vê ela sendo ignorada pelo bicho, aí ele pega e fala assim, ah lá, coitada, agora ela sentiu na pele o que é ser ignorada por ser de terceiro mundo, né? Então, o conto, esse título do texto, ele não é à toa, né? Quando ele fala de terceiro mundo, é uma crítica muito grande que ele está fazendo aos humanos, no sentido de os humanos se acharem bons demais, dos humanos se acharem competentes demais, de se acharem os melhores do mundo em tudo, né? Quando, na verdade, a gente nem faz ideia do que existe em outro mundo, né? Do quem são outros seres que estão lá, qual é a inteligência desses seres, para poder a gente se achar sempre o mais importante, achar que os outros vão querer aprender com a gente, né? Tem uma tirinha do Calvin, inclusive, quando eu dei eu já dei uma prova desse livro aqui, e eu coloquei uma tirinha do Calvin que era justamente isso, assim, era o Calvin com o Haroldo na frente de uma árvore destruída, né? Tipo, alguém tinha ido lá e destruído a árvore, então tava só aquele tronco da árvore destruído. E aí alguém falando assim, por que nunca ninguém veio fazer contato com a gente? Por que nunca nenhum extraterrestre veio fazer contato com a gente? Aí o Calvin olha para a planta, assim, olha para o Haroldo e fala assim, deve ser por isso, a gente não tem nada para ensinar, né? Então, quando eu falo com vocês que a literatura, ela cumpre uma função social, é nesse sentido. Ela vai mostrar para a gente uma crítica à nossa sociedade. Então, no Frankenstein, por exemplo, você tem uma crítica a uma pessoa que vai brincar de ser Deus, que quer desenvolver a vida sozinha por conta dela, em laboratório, e deu no que deu, né? Uma série de mortes, uma série de consequências negativas. Eu já tinha falado com vocês, eu não sei, quando a gente estava trabalhando ficção científica, eu dei sugestão para o final de semana para vocês assistirem Planeta dos Macacos. É um dos filmes especificamente, né? E nesse filme que eu pedi para vocês assistirem, ele fala disso, assim, de pessoas que tinham a cura, que tinham um remédio, né, para ajudar as pessoas que tinham Alzheimer a se desenvolverem melhor, né, a não deixar o Alzheimer progredir, e pessoas que estavam pegando a cura desse remédio, pegando a fórmula do remédio para poder vender muito mais caro para quem precisasse, né? É o que a gente vai ver acontecer por agora, por exemplo, né? Com essa disputa aí pela questão da vacina, qual país que vai conseguir a vacina, se essa vacina vai ser vendida muito cara, quem que vai conseguir ter acesso a ela. Então, dá uma história sensacional, um conto de ficção científica sobre essa questão aí da vacina, né, do corona, por exemplo. Então, o texto, aliás, né, o conto se resume a isso. Há uma crítica à questão humana, né, de pensar que é sempre melhor do que todo mundo. E aí, dentro desse texto, você tem vários elementos interessantes. A descrição do lugar, a descrição dos bichos, a descrição do medo que o personagem sente, porque para ele tudo é novidade. A questão do vocabulário, né? Poucas pessoas citaram isso na questão número 1 da atividade, que pode ser considerado ficção científica. Uma das coisas que comprova é a quantidade de palavras que tem, que são desse universo da ficção científica, né, de robô, de laboratório, de cientista. E não é só por isso, mas isso é uma característica também, né? Então, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando sobre as respostas de vocês é que vocês deram só um argumento por que é ficção científica.
sendo que tem vários desses elementos, né? A descrição do cenário, a descrição dos personagens, a questão do vocabulário, da linguagem que é usada, tá? Então, isso tudo tem que ser avaliado para a resposta parecer melhor. E aí, qual que é a minha proposta para vocês? Hoje, vocês vão fazer os exercícios para mim, se não me engano, é do número 1 ao 8. Vou colocar aqui no final do chat para vocês. E aí, na terça-feira, eu vou corrigir com vocês, e aí eu vou corrigir mostrando padrão de resposta, tá? O que seria uma resposta adequada, é isso mesmo, do número 1 ao 9, na verdade, depois 1 ao 2. Eu vou corrigir com vocês na terça, mostrando para vocês os padrões de resposta que vocês teriam que ter dado, né, numa interpretação, se a gente fosse analisar por que esse texto é de ficção científica, quais são as características que ele tem para ser considerado uma ficção científica, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no final do chat para vocês as páginas, mas eu ponho lá no campus também, tá? Aí fica para live de terça-feira, então, os exercícios relacionados a esse texto que a gente estava analisando agora. E aí, assim, quem tiver interesse em continuar a leitura dele, não é para fazer ainda, mas quem quiser não tem problema, tá? Ele está nas páginas seguintes aí, só você ir passando umas 6 páginas, nas 138. Algumas páginas para frente tem a continuidade aí do texto para vocês, quem quiser fazer a continuação, tá bom? Então, eu vou anotar aqui para vocês, e aí na aula de terça a gente faz a correção. Gente, vocês estão vivos? Vocês estão aí? Ah, então tá bom. Vou anotar aqui quais são as páginas, então. Página 127 até a 130. Parece muita coisa, mas só aquelas imagens que eu mostrei para vocês já são as 2 páginas. Tá? A 127 e 128 já são só de imagem. Então, são poucas questões para vocês fazerem, tá? E na terça a gente faz a correção na live com o gabarito de respostas padrão, tá bom? Um beijo para vocês e até terça. Bom final de semana para vocês. Para você também, Aninha. Um beijo, bom final de semana, gente. Obrigada, viu? Um beijo. Bom final de semana. Obrigada pela presença.